Bom, começamos então aí a nossa aula. Hoje é 25 de fevereiro, aula aí com o Sargento Caleb. Vou passar a palavra para você, Caleb. Boa aula. Estou aqui, vou desligar a câmera, o microfone, mas estou aqui se precisar. Estou aqui em condições de auxiliar. E ontem, Caleb, nós fizemos aí o show do milhão, perguntas e respostas, né? E aí quem se destacou aí foi o Baroni e o Honório, né? Se destacaram aí no show do milhão. Agora está instituído, eu estou fazendo plágio aí com as aulas do Donizete, né? Perguntas e respostas, e eu botei no slide lá, show do milhão, né? A gente não dá 1 milhão, mas a gente dá a chance do cara passar no concurso do Chacal, né? Essa que é a ideia. Tá bom, Caleb, boa aula aí para vocês. Boa noite, pessoal. Acredito que quem não estava na outra aula já tem assistido a aula, já pular parte da apresentação. Nós vamos revisar nossas aulas comigo, né, de língua portuguesa e hoje de direito militar e sindicância. Tá? Então, a matéria do âmbito profissional, que vai testar os nossos conhecimentos a respeito dessas áreas que tem a ver com a legalidade, com o que é certo, com toda essa parte que, às vezes, nós não estamos acostumados, né? É só a gente receber uma sindicância que a gente já corre para um colega que já fez, a gente vê um caso e já fica preocupado, será que tem previsão no CPM, CPPM, nem sei o que é isso. Então, a nossa aula de hoje, ela serve exatamente para ambientar esses assuntos, para nos colocar a par do Código Penal Militar e, em especial, para a prova, né? Então, ela vai servir para a vida, né? A gente vai rever coisas, né? Que acredito que todo mundo alguma vez tenha passado por esse assunto. Eu lembro que na ESA a gente já teve alguma coisa bem levinha de direito militar e transgressão disciplinar. Depois na EASA, né, no aperfeiçoamento, nós vemos isso de novo, né? E agora vai ser cobrado valendo a nossa aprovação ali no curso do CHQO. Então, apresentando a nossa matéria, nós vamos abordar 3 tópicos aqui, né? Nós vamos abordar o CPM, que é o Código Penal Militar, nós vamos abordar o CPPM, que é o Código de Processo Penal Militar, e vamos abordar sindicância. Pois não? Desculpa, eu não estou conseguindo ver aí a imagem. Eu não sei se o pessoal está enxergando, mas para mim não está aparecendo aí o que você compartilhou. Agora apareceu. Agora foi. Excelente. A configuração aqui está iniciando a minha apresentação em pausa, mas beleza, vou consertar isso depois. Então, nós vamos ver esses 3 documentos, esses 3 diplomas, na verdade, 2 diplomas e uma portaria, né? E vamos focar nisso aí para a prova. Como nós estamos começando cedo os nossos estudos, nós ainda não temos a nossa FOG, a nossa ficha de orientação geral, que vai falar exatamente o que vai cair na prova, o que nós temos que estudar especificamente. Nesses assuntos que nós temos agora, nós vamos ter uma variação no CPPM, uma possibilidade de assunto, que foi excluído ano passado, e do CPM a gente vai fazer uma revisão um pouco mais ampla do estudo. Mas nós vamos seguir basicamente o que a nossa FOG de 2021 nos passou. Tá? Então, rapidamente, dar uma olhada aqui, uma revisão sobre o que foi cobrado em 2021. Tá? Então, isso aqui é a nossa FOG resumida do Código Penal Militar. Então, já aproveitando esse slide aqui para falar, nós vamos abrir o código durante as aulas, vamos passar pelo código para a gente aprender a achar as coisas nele, tá? Mas os códigos, em geral, no Brasil, eles são orientados por parte geral e parte especial. Tá? Então, ele é dividido em uma primeira parte, que é a introdução da matéria, como que eu lido com aquele assunto, e uma parte especial que vai lidar especificamente com cada item. Tá? Então, especial vem de especialidade, vem de eu tratar cada conduta, de eu tratar cada ato que vai ser contemplado por esse diploma de maneira pontual e específica. Então, se eu quero saber conceitos, se eu quero saber uma coisa mais ampla,
Vou na parte geral. Se eu quero saber, roubar é crime ou não e onde que está previsto isso? Parte especial que vai me falar o que são os crimes, quais são os que eu vou lidar com eles. Tá? E para o nosso ano passado, a nossa parte geral, ela contou quase inteira, né? Pelo menos as partes principais, a gente falou da aplicação da lei penal, como que eu olho para a lei penal, que eu olho para a situação real do dia a dia, e como é que eu faço essa conexão? Como é que eu identifico uma coisa como crime, como que eu identifico uma coisa como uma transgressão, como uma contravenção penal e assim por diante, e como que eu aplico essa legislação ao caso prático. Tá? Então, ela vai falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre o crime, né? O que é o crime de verdade, o que nós consideramos crime ou não. A imputabilidade penal, quem que pode sofrer uma pena, quem que pode ser responsabilizado por pena. E a extinção da punibilidade, quando que mesmo cometendo alguma coisa que a lei proíbe, eu não posso punir esse camarada. Tá? Então, a parte geral, ela vai falar exatamente desses conceitos mais teóricos, mais de aplicação, conceitos que vão trazer para a gente o nosso fundamento de aplicação. Tá? Então, por exemplo, quando nós olhamos lá para os artigos que vão especificar os crimes, então tem o crime contra a pessoa, o homicídio. Isso quer dizer, toda vez que alguém morrer, é crime, então. Porque lá fala que tirou a vida, é homicídio. Eu não tenho nenhuma exceção a isso? Se eu tenho, como é que funciona essa exceção? Então, essa parte geral, ela vai me dar o fundamento de como eu vou encarar situações e como eu vou tratar elas com o código. Tá? Que nós vamos ver hoje, no dia de hoje, nós vamos ver um pouquinho da parte geral, né, e falar um pouquinho sobre o que é o Código Penal, como é que eu analiso essa parte da pena, né, de aplicar a pena, aplicar uma sanção a alguém ou a uma pessoa. Na parte especial do ano passado, essa foi a parte principal do que caiu na nossa prova. Tá? Ela caiu os crimes de militares em tempo de paz. Tá? Então, não vai fugir disso. Tá? Muito provavelmente, esse ano deve repetir esse tema. Todos os anos a FOG ela contempla os itens e acaba excluindo um ou outro que nós não vamos precisar estudar. Nós não sabemos qual é esse excluído ainda, então nós vamos seguir basicamente a do ano passado, que não deve mudar tanto. Se mudar, vai mudar um item. Tá? Mas ele vai tratar dos crimes de militares em tempo de paz. Crimes militares em tempo de paz, nós vamos ver na nossa aula do direito especial que ele repete muita coisa que a gente já sabe que é crime. Né? Então, furto, roubo, a gente tem coisas ali que são praticamente um copia e cola do Código Penal Civil, que nós também estamos sujeitos. Mas tem outras que nós precisamos estudar com um pouco mais de calma. Por exemplo, crime contra a administração militar. O que é crime contra a administração militar? Né? Então, eu tenho crimes ali que não estão no Código Penal, mas que estão no Código Penal Militar, ou seja, que são sujeitos àqueles que são militares e que cometem esse crime em condições militares, em condições de contexto militar. Tá? Então, nós vamos ver direitinho essa parte de competência, quem que é quem que está sujeito a essa lei e assim por diante. Na parte do Código de Processo Penal Militar, essa parte ele vai falar para mim como que eu aplico o outro código. Né? Então, por exemplo, o código fala que eu tenho que ter um julgamento justo. O que é um julgamento justo? O que é contraditório? O que é ampla defesa? Não sei, não faço ideia. O Código Penal não fala isso. Quem vai falar para mim é o Código de Processo Penal Militar. Então, o Código de Processo Penal Militar ele vai fazer a aplicação, né, do CPM, na verdade, aqui. Ele vai tratar, por exemplo, na nossa FOG do ano passado, caiu o IPM. Né? Então, eu tenho que saber o que é um inquérito policial militar, o que contempla esse inquérito. Graças a Deus, nós não vamos precisar redigir um IPM, né? Não sei quantos dos colegas aí já passaram por essa experiência desagradável na vida aí, né? De ter que servir de escrivão para um APF, para um IPM e assim por diante. Tá? Mas nós vamos ver o que é o inquérito policial militar. Nós vamos falar sobre a ação penal militar, quais são as características dessa ação, qual que é a cara da ação penal militar, quem começa, quem julga, quando termina. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o processo, né? Qual que é o passo a passo ali da nossa ação penal, num sentido mais amplo. Né?
a denúncia, o foro militar e medidas preventivas. Tá? Então, isso aqui foi o que caiu no passado, todos fazem parte desse assunto do Código de Processo Penal, e falou também sobre a deserção, isso aqui é a nata do nosso processo penal militar, porque dá para cobrar fácil, né? A deserção tem aquela contagem de dias que confunde a gente, que pode ser uma coisa chata para a gente identificar na hora da prova, né? Nós temos a deserção tanto de praça quanto de oficiais, nós temos a insubmissão, e tem outras coisas que podem ser cobradas aqui também no Código de Processo Penal Militar, né? Que a gente vai ver com mais calma ao longo da nossa explanação. Já a parte de sindicância, isso aqui caiu ano passado, é o famoso tudão, né? Sindicância cai tudão, não excluíram nada do código, tá? Eles adicionaram, isso daqui é a cópia exata do Republix, então se vocês forem lá no BE do Republix e procurar lá sindicância, o que está valendo hoje na sindicância, né? Não sei quantos colegas aí já tiveram o privilégio de utilizar o Republix, tá? Mas todo ano a Secretaria do Exército ela emite o que está valendo de normas e portarias hoje em dia, né? E lá no Republix ele vai falar que na sindicância está valendo exatamente a CIG, né? A IG 10.09001, com a adição só dessa portaria aqui, tá? A portaria de 2017, que vai adicionar competência de quem pode instaurar a sindicância. Então é rolha, bem tranquilinho, tá? Então esse é o nosso overview, nossa passagem rasa sobre o que caiu na prova nossa do ano passado, né? O que foi cobrado de sindicância. Aí, com alegria, a gente acertou aí vários chutes sobre o que poderia cair, né? O que foi cobrado, e várias dicas que nós demos ano passado no curso, né? Falei assim, ó, presta atenção aqui que isso vai cair. E cai, porque é a cara do que pode ser cobrado na hora da prova. Então, a nossa ideia não é só passar a matéria, mas passar a abordagem do que é importante, como e o que pode ser cobrado, tá? Na aula de hoje, nós teremos 7 aulas, né? Haja aula de direito penal militar, e de direito militar e sindicância, tá? Então, nós vamos ver com bastante calma cada diploma, mas na aula de hoje, nós vamos fundamentar alguns conceitos, tá? Então, a nossa aula de hoje é a aula menos prática, é uma aula mais conceitual, que nós vamos fazer a introdução de como que eu lido com esses assuntos, de como que eu lido com o Código Penal, tá? Para que nas próximas 2 aulas de cada matéria a gente passe exclusivamente a estudar o código, ver como que vai ser cobrado, como que pode cair e assim por diante, fazer exercícios juntos, tá? Então, a aula de hoje é uma aula mais teórica, tá? Então eu peço aí a paciência dos camaradas para que passemos por esses assuntos. Primeiro assunto da nossa matéria de direito militar e sindicância é o próprio Código Penal Militar. Então, os militares têm o privilégio de não só responder a um Código Penal, que é o Código Penal que o civil também responde, mas nós respondemos também a um Código Penal exclusivo de militares. Tá? Não exclusivo de militares, essa palavra não foi muito adequada, mas exclusivo do âmbito militar. Tá? Então, é um código que vai ser aplicado subsidiariamente ou conjuntamente com o Código Penal Civil. Tá? Ou seja, eu tenho ali as minhas ações, as ações cometidas no mundo real, e eu tenho o tratamento delas no código. O que é crime, o que não é, o que se define dessa forma e como que eu trato isso. Tá? Então, se o militar, por exemplo, cometer um crime do Código Penal Civil, ele vai responder perante a Justiça Civil por esse crime que ele cometeu no âmbito civil. Agora, se ele cometeu um crime previsto no Código Penal Militar, no âmbito militar, dentro de um contexto militar, esse camarada vai responder perante a Justiça Militar. Tá? Então, ele vai responder pelo Código Penal Militar. Então, nós temos uma responsabilidade dobrada perante a sociedade, né? Isso é cobrado de nós, até porque tem crimes que não faz sentido nós codificarmos ele no Código Penal normal, não no Código Penal Civil. Por exemplo, crime de guerra. Não tem por que eu botar crime de guerra no Código Penal Civil. Quem vai para a guerra é o militar, então não faz sentido. Tá? Mas o CPM, que é o Código Penal Militar, ele vai normatizar, ele vai regular exatamente esses pontos
em que o militar, dentro de um contexto da sua atividade, ele pode acabar cometendo uma coisa que a sociedade vai reprovar. Tá? Então, como que surge o Código Penal? Agora falando um pouco mais, não só do Código Penal militar, mas do Código Penal comum. Tá? O Código Penal, ele é exatamente uma organização de leis, de artigos, de incisos, de parágrafos, que eu pego tudo isso junto e monto um livro, um lugar onde eu posso achar todas as coisas sobre esse assunto. Né? Então, ele é a unificação dos assuntos do que nós vamos penalizar caso aconteça. Né? Então, se nós voltarmos um pouquinho a mais lá no tempo da organização do Estado, né? A gente volta lá para a Idade Média, o ressurgimento dos estados mais fortificados, unificados, a gente tinha ali, né, dentro da Idade Média, um contexto não tão longe no passado, nós tínhamos, cada feudo tinha o seu exércitozinho. Né? Cada um lutava por si. Se o senhor feudal tivesse um problema, ele pegava o seu próprio exército e ia atrás do direito dele. Não, ó, o outro senhor ali me atacou, eu vou pegar o meu exército e ataco ele. Ou seja, isso é o que nós chamamos de auto porque sou eu mesmo que faço, tutela, que é o cuidado do direito da pessoa. Né? Então, se nós voltarmos no passado, cada um fazia o que bem entendia. Né? Então, é o famoso olho por olho, dente por dente. Ah, tu me deu um soco, quebrou meu dente, eu dou um soco e você quebra o seu dente, resolvido o problema. Mas aí eu tenho a luta de todos contra todos. Né? Então, cada um vai buscar a sua justiça própria e o mundo vira uma grande bagunça, porque não tem organização. Né? Como que um terceiro vai identificar que o cara que está socando o camarada, ou desafeto, né, nesse caso, não está cometendo o primeiro ilícito? Não tenho certeza. Então, ninguém pode botar a mão em nada. Eu não sei se é ação errada ou se é a vingança do camarada. Então, para eu ter uma organização de Estado, eu não posso deixar que cada um tutele o seu direito. Cada um vai buscar quem faça isso por ele. Eu não vou autotutelar o direito. Eu vou deixar que alguém tutele esse direito para mim. E quem que faz isso? Quem faz isso é o Estado. Então, o Estado, ele tem o que nós chamamos de monopólio da força. Né? Então, lembra do que é monopólio? Camarada pega uma farmácia, compra todas as farmácias do bairro, não tem outra opção senão ir para ele, porque ela domina o monopólio daquele mercado. Do mesmo jeito, o Estado é dessa forma. Ele monopoliza o uso legítimo da força. Então, quem pode fazer justiça de verdade é o Estado. Daí vocês lembram da representante do direito, né? Quando a gente fala do direito, né? Vou visitar um advogado, tem aquela estatuazinha, né? Da mulher cega. Numa mão ela tem a balança, que é para julgar o que é justo ou não, e na outra ela tem o quê? A espada. A espada é exatamente esse uso da força, esse uso legítimo da força pelo Estado. Então, se por acaso alguém cometeu uma infração muito grave comigo, ele vai responder para o Estado, não para mim. Tá? Então, eu nunca sou o polo ativo ou passivo da ação penal como vítima. A vítima está sendo protegida pelo Estado. Quem age no processo penal é o Estado. Isso é muito importante, nós vamos voltar a falar sobre isso quando a gente falar sobre como funciona a ação penal. E o Código Penal, ele é o que nós chamamos de última ratio, ou seja, ele é o último recurso que o Estado dispõe para intervir na vida da sociedade. Então, nós temos a nossa configuração republicana, a ideia de que nós temos liberdade. Não adianta eu me subordinar ou me submeter a um Estado que me tira todas as liberdades. Não, eu tenho minhas liberdades individuais. Tenho liberdade de propriedade, eu tenho minhas coisas, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão e assim por diante. Eu vou usando essas minhas liberdades dentro do contexto de sociedade e pode ser que eu tenha algum atrito. Por exemplo, pode ser que eu olhe para o Barone e fale assim, cara, esse camarada aí tá me dando problema, vou quebrar o desodorante do armário dele lá, deixou o armário aberto, fui lá e estraguei o material dele. Eu agredi a propriedade dele. É justo isso? Não é justo. Agora, é justo um movimento, um negócio gigante estatal, um julgamento muito grande para reparar esse dano? Não, mais fácil comprar um desodorante novo. Né?
Então, pequenas coisas, pequenos problemas, pequenas afeições ao direito, quando eu afeto o direito de um camarada de maneira leve, de maneira da propriedade, de maneira que eu não causo um dano maior para ele, eu pego e reparo civilmente, né? Daí tem a esfera civil do direito, que é aquilo lá que eu vou buscar uma reparação financeira, vou buscar uma reparação pecuniária para um dano. Agora, tem coisas que não tem como reparar, né? Por exemplo, vou lá e, estressado com o Barone, mato o Barone, né? E aí, como é que eu vou reparar esse dano? Quanto que eu tenho que pagar para a família? Quanto vale a vida de uma pessoa? Não vale, certo? Não tem valor, eu não consigo botar isso aí em reais e fazer uma indenização que fique tudo como era antes. Então, tem coisas que eu não consigo consertar, né? Uma agressão injusta, eu vou lá e agrido fisicamente um camarada. Poxa, eu ofendo a honra dele, eu ofendo a dignidade dele, não é só uma reparação civil. Às vezes, muitas vezes, também vai ser uma reparação civil, mas não vai ser só isso. Então, nesses casos extremos, que podem levar o Barone a, chateado porque eu cometi um problema com ele, que eu cometi um delito contra ele, vim querer cobrar de mim da mesma forma. E aí eu crio aqui essa autotutela do direito, cada um tentando tutelar o seu direito e ninguém vai para lugar nenhum. Então, o Código Penal, eu tenho que sempre olhar para o Código Penal como um último recurso, não como primeiro recurso. Então, muitas vezes a gente vê aí no desenvolvimento da legislação do Brasil uma tendência de penalização das coisas, né? Ó, tem um negócio ali que não está dando muito certo. Ah, bota uma pena, faz virar crime que resolve, né? É o caso, por exemplo, de corrupção, né? Ah, o cara tem corrupção. Ah, corrupção não tem jeito, está muito ruim. Transforma em crime que vai resolver. Às vezes não resolve, às vezes resolve. Então, eu tenho que olhar para aquela situação que eu estou desaprovando como sociedade para saber se eu vou usar esse último recurso em cima dessa situação que eu estou tentando combater. Tá? Então, quando nós olhamos para o Código Penal Militar, e muita atenção quando nós estivermos olhando para cada crime específico, a gente tende a perder de vista essa nobreza do direito penal. A gente olha lá e fala assim, não, assassinato é crime, roubo é crime, e eu acabo não olhando com calma por que isso daí é crime, tá? E nós vamos voltar um pouquinho nesse assunto. Mas a ideia de ter um último recurso, um recurso que, porque a pessoa quebrou a lei, o Estado também vai quebrar a lei contra essa pessoa, eu tenho que tomar cuidado para que ele saiba que está sob essa possibilidade de perder um direito, né? Então, por exemplo, o Estado pode suprimir o meu direito de ir e vir? Não pode. A lei fala, a Constituição fala que é direito do cidadão irrevogável ir e vir, né? Então, eu não posso, o Estado não pode chegar e falar assim, não, você vai ficar parado aqui, você não pode mais sair desse lugar. A não ser que haja uma justificativa plausível. Então, o Estado, como último recurso, ele vai infringir um direito do cidadão. Por exemplo, vai prender ele na cadeia. Você está preso. O Estado vai cobrar uma multa desse camarada. Você cometeu um crime, você vai pagar, e com isso, não só com essa liberdade, mas também financeiramente. O Estado pode pegar e falar assim, você está causando dano à sociedade, pois agora você vai servir a sociedade a qual você está causando dano. E impõe ali um serviço social, uma recuperação. Então, o Estado ele vai agir em cima do indivíduo, mas de maneira que ele obedeça o que nós chamamos de princípio da legalidade. Tá? Isso aqui é importante. Não há crime sem lei anterior que defina isso. Então, eu não posso cobrar do Barone, você cometeu um crime, né? Estou pegando o pé do Barone hoje. Quarta-feira ele desconta lá no meu armário, vai pichar meu armário lá. Barone, você vai responder pelo crime. Qual crime? O crime de respirar fundo próximo de hospitais, né? Porque a Covid agora, isso aí virou crime. Tá, mas quando eu fiz isso? Não, você fez anteontem. E quando isso virou crime? Não, virou na lei de hoje. Eu não posso cobrar uma lei lançada depois uma atitude do passado. Tá? Então, o cidadão ele tem que estar ciente de que ele pode ser cobrado penalmente por um crime. Tá? Então, isso daqui é o princípio da legalidade. Isso daqui é importante para a gente saber, tá? Para a gente olhar para o direito penal dessa forma
sabendo que tem restrições, é muito severa a aplicação do direito penal, é muito sistemática essa aplicação, mas eu não vai cair isso aqui na minha prova, tá? Não vai cair na minha prova. Ah, fulano foi cobrado por uma lei que saiu amanhã, até porque no nosso edital ele vai cobrar o que está no código, então não tem como ele cobrar isso daqui, a não ser que ele faça uma historinha do passado, que não é muita cara do nosso exame. Tá? Mas a gente tem que ter ideia de que o direito penal ele não é uma aplicação sem pé nem cabeça, ela é uma aplicação sistemática do direito, de maneira que eu não posso cobrar do cidadão algo que eu não falei antes para ele que era crime. Então, o Estado não pode cobrar do cidadão um crime que ele não disse antes que era crime. Tá? Quando eu tenho tudo isso legislado, já montei meu código, tenho tudo isso definido na legalidade, eu tenho aqui o que está escrito na lei, mas eu não sei, às vezes, o que está acontecendo na vida real. Por exemplo, eu falo lá na lei que furtar é crime, certo? Então, furto é crime. O que é furto? É eu tirar a posse de uma pessoa. Tá, mas e se ela devolver rapidinho? Continua sendo crime? Se ela pegou, ó, furtei a carteira ali do Alexandre no alojamento, desci lá no QGI, fui lá, furtei do armário dele a carteira que ele deixou lá enquanto ele tomava banho, saí do alojamento, voltei, não, vou devolver. Coloquei de volta lá. E aí, eu cometi um crime ou não cometi? Ou então, eu estou numa situação de risco, né? Estou lá fazendo o meu curso de salvamento aquático, e aí está nadando lá, né? O Reis está nadando comigo, nós dois ali já cansado físico e tal, de repente, os dois se esgotam fisicamente e no bote de segurança só tinha uma boia, né? Só tinha uma salvação para um de nós dois. Aí eu vou lá, safamente, dou uma cotovelada no Reis ali para afastar ele da boia e fica a boia para mim. Matei o Reis. E aí, é crime ou não é crime? Quer dizer, quando eu codifico isso, quando eu faço lei, é muito bonitinho, é muito tranquilo. Eu boto o verbo lá, retirar a vida. Eu boto o verbo lá, furtar. Eu boto o verbo lá, agir. Só que na vida real, eu tenho um contexto, eu tenho uma história por trás do negócio. As coisas não são tão simples quanto parecem. E isso vai ser cobrado na nossa prova. Eu consegui pegar a situação real e olhar para o código e identificar onde que isso se encaixa. Quando é furto? Quando é roubo? Eu sei quando é furto, quando é roubo? Às vezes é difícil eu saber exatamente do limiar que vai dividir um e outro. Quer dizer, se o cara puxar a carteira devagarinho, eu sei que é furto, porque furto eu não tenho violência física. Mas e se o cara está com o celular na mão, eu passo por ele e puxo o celular da mão dele? Eu não agredi ele, mas teve ali quase um contato físico. É furto ou é roubo? Não sei. Por quê? Porque a lei não me fala, ela não conta historinha para mim igual vai ser na prova. Ela me conta um caso fático. Ela vai me dar uma situação onde aconteceu alguma coisa e eu vou ter que olhar para o código e falar, ó, isso aqui realmente foi furto, isso aqui realmente foi roubo, certo? Isso é o que nós chamamos de premissa maior e premissa menor. Eu tenho uma premissa que é o que está escrito na lei. Está escrito lá o que é furto. Agora, na premissa da vida, na situação da vida, eu tenho as situações que ocorrem. E eu vou ter que fazer essa inter-relação, e esse vai ser o nosso maior exercício. Quando nós estivermos falando de Código Penal Militar, o nosso maior exercício para a prova vai ser esse. Identificar a lei e o caso real. Então, nós vamos fazer isso exaustivamente durante as aulas de Código Penal, exatamente para conseguir fazer essa interpretação. E dentro dessa interpretação que eu vou fazer aqui, né, que a gente conversou, eu não tenho ali todos os assuntos, todos os detalhezinhos da ação que pode ser considerado roubo, que pode ser considerado furto. Mas eu tenho ali o limite até onde o Estado pode ir. Então, se eu estou analisando uma situação que não está no código, mas tem outra coisa que parece aquilo ali, será que eu posso chamar da mesma coisa? Então, a resposta é não. Não existe jeitinho no Código Penal. Quando eu estou falando de Código Penal, eu não posso interpretar ele extensivamente, ou seja, além do que está escrito ali.
Se aquele verbo não ocorreu, aquela ação não ocorreu literalmente como está no código, eu não posso aplicar aquilo ali ao código. Então, não existe analogia, por exemplo. No Código Civil, quando eu estou fazendo uma reparação em dinheiro para outra pessoa, eu posso pegar uma lei, por exemplo, comércio entre indígenas. Não tem uma lei que regula isso. Mas tem uma lei que regula entre cidadãos. Eu vou pegar ali a lei que melhor se encaixa nesse contexto que eu não tenho e vou aplicar. Isso é uma aplicação extensiva. Eu não tenho uma lei que fale exatamente aquilo, mas eu posso aplicar uma parecida. No Código Penal, eu não posso fazer isso, certo? Então, lembra o nosso exercício na aula de português, de riscar a opção errada? Código Penal Militar é assim, é dessa forma que nós trabalhamos. Se não está exatamente o que está escrito ali no meu código, eu não posso aplicar, eu não posso estender, eu não posso ir além do Código Penal. Exemplo, um exemplo mais clássico e revoltante que a gente tem aí na nossa história paulista breve, lembra do caso do camarada que ejaculava nos outros no ônibus? Né? Tinha um camarada, né, que ele pegava o ônibus, né? Aí ele chegava lá, né, fazia o serviço ali manualmente e ejaculava no ombro das mulheres que estavam sentadas no ônibus. Aí que pegaram ele a primeira vez. Aí que foi que aconteceu? Levou na delegacia. Tá, qual crime que é esse aí? Não tem um crime ejacular. Não tem, tem atentado ao pudor. Não, isso não é atentado ao pudor. Atentado ao pudor tem as suas características próprias. Tá, então ofensa sexual. Não, onde que está escrito? Não acharam, não conseguiram tipificar a atitude desse camarada. O que fizeram com ele? Soltaram. O que esse camarada fez? Voltou no ônibus e fez a mesma coisa de novo. Aí o pessoal pegou ele de novo, quase foi linchado no ônibus. Segunda vez, não tinha o que fazer, não tinha uma lei anterior que definisse aquilo ali como crime. Foi uma terceira vez. Aí fizeram uma lei, né, de importunação sexual para conseguir tipificar aquele camarada ali. Né? Então, ele importunou sexualmente uma pessoa, pegaram o verbo certinho ali e aplicaram. Eu podia aplicar estupro, por exemplo, nesse caso? Não. O estupro fala que tem que ter conjunção carnal. Ou seja, tem que ter penetração. Então, eu posso, por exemplo, pegar um camarada que passou a mão nos seios de uma mulher e aplicar estupro para ele? Não posso, não teve conjunção carnal. Para ter ideia do quão sério é isso, por muito tempo no direito penal, por exemplo, o estupro, a conjunção carnal anal não era considerado estupro. Só a vaginal era considerada estupro porque era o que estava escrito, era exatamente o verbo que estava ali. Então, no Código Penal, quando eu estou aplicando penal, que é o último recurso, tem que ser uma coisa muito séria, tem que ser uma coisa muito literal, e eu não posso dar um jeitinho, não posso, infelizmente, pegar esse meliante aí que assediou essas mulheres no ônibus e prender ele. Por quê? Porque o Estado tem limites. Imagina se eu vou abrir exceção para esse camarada aqui. Quem garante que amanhã eu não abro exceção para outro crime contra outra pessoa e acabe começando a prender pessoas inocentes, porque o Estado não tem limite. A ideia da lei é limitar o poder do Estado. Ele tem o monopólio do uso da força, do uso legítimo da força, mas ele tem limitação. Agora, quando eu estou aplicando essa premissa maior, quando eu estou olhando para o Código Penal Militar, eu tenho que saber exatamente o que ele está protegendo. Tá? Então, quando eu olho para o Código Penal Militar, eu tenho que ter essa noção de que ele protege um bem jurídico. Esse é o nosso principal exercício quando nós estamos olhando sistematicamente para a lei. Então, todas as vezes que nós estivermos na nossa aula de Código Penal e por acaso eu não falar qual que é o bem legítimo jurídico tutelado, Caleb, qual que é o bem que está sendo tutelado, que está sendo protegido aí? Às vezes essas palavras jurídicas atrapalham a gente, né? Então, o que quer dizer bem jurídico tutelado? O que eu estou protegendo com a lei? Qual é a eficácia dela? É uma coisa que merece proteção ou não? Então, por exemplo, vamos falar do homicídio.
Qual que é o bem jurídico tutelado pela lei que criminaliza o homicídio? A vida. Eu estou tutelando a vida, estou protegendo a vida. Quando eu falo que o furto é crime, eu estou protegendo qual bem jurídico? A propriedade. Todas as vezes que eu prendo alguém por roubar, eu estou protegendo a propriedade e estou aplicando uma sanção mais grave porque houve lesão corporal junto. São dois bens jurídicos tutelados. Quando o camarada faz propaganda eleitoral na boca de urna, que é crime, o que acontece? O que eu estou tutelando ali? A idoneidade do processo eleitoral, tentando evitar que alguém interfira muito na ponta da linha em cima da liberdade eleitoral de cada um. Então, quando eu estou falando de direito penal, isso aqui é o mais importante. Tá? Isso aqui é o mais importante. O que eu estou protegendo aqui? Se eu sei o que eu estou protegendo, no meu caso fático, eu contou a historinha lá do camarada que foi lá no Almox, roubou o papel higiênico, e aí não sei o que lá. O que eu estou protegendo aqui? Estou protegendo a administração pública. Eu estou protegendo a propriedade da administração pública. Então, quando eu olhar lá na minha lista de opções e eu ver alguma coisa ali que não protege a administração pública e sua propriedade, eu já posso riscar. Porque não tem nada a ver com o meu caso. O bem jurídico protegido, né, é outro, não é o que a lei está protegendo ali. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente, quando nós estivermos olhando para o nosso Código Penal Militar. Tá? O que eu estou protegendo? É o Estado tutelando o direito no meu lugar, avisando para todo mundo o que pode, o que não pode fazer, o que vai ser penalizado ou não. E aí ele pega essa norma que ele avisou para todo mundo, aplica ao caso prático, de modo a proteger todos os bens que estão ligados ali naquela lei. Tá? Então, esse é o nosso raciocínio da aplicação penal. E quem que aplica o Código Penal? Né? Então, uma pergunta que nós vamos responder em aulas mais para frente, né, quando nós estivermos falando sobre a competência, é exatamente quem que julga cada crime. Né? Então, a gente tem a nossa organização judiciária, ou seja, como que o judiciário, que é quem recebe essas denúncias, trata cada assunto. E a organização judiciária militar, ela é simples. Tá? Eu só tenho duas instâncias, na verdade, eu só tenho uma instância na organização militar. Tá? Eu tenho as auditorias militares das CJMs, tá? Eu tenho as auditorias militares, e elas são a única instância da Justiça Militar. Eu não tenho, como, por exemplo, no caso da Justiça Comum, uma segunda instância. Tá? Se saiu da auditoria e ainda tem questionamento, sobe para um questionamento especial no Superior Tribunal Militar. Tá? Então, a gente tem uma falsa ideia de que existe terceira e quarta instância no direito brasileiro. Não existe. Tá? Não vai perguntar na nossa prova isso, mais conhecimento para a gente aplicar bem isso daqui. Tá? Mas no direito, eu só tenho uma instância militar, tá? Que são as auditorias. E é assim que fica organizado o nosso Poder Judiciário brasileiro como um todo. Tá? Vocês podem observar aqui que na nossa foto, eu tenho aqui um limite, tá vendo? Essa parte de baixo aqui são as instâncias inferiores, são as instâncias de justiça mesmo. Então, por exemplo, quando eu pego uma justiça federal, eu tenho o juiz que vai emitir um julgamento. Como primeira instância, se eu quiser questionar isso, eu posso ir para o tribunal, que é um conjunto de juízes que vai se debruçar de novo sobre a questão e vai ver se realmente aquela decisão está certa. Então, eu tenho uma segunda instância. Tá? Quando eu tenho o juiz do trabalho, eu pego aqui, eu tenho o juiz, vai julgar a causa, sobe para a segunda instância, né? Que são os tribunais regionais do trabalho. Na Justiça Militar, eu não tenho segunda instância. Sobe direto para o STM. Sobe direto para o Superior Tribunal Militar. Tá? Então, aqui, como que é organizada aqui a minha CJM, ou seja, a minha circunscrição judiciária militar? A circunscrição nada mais é do que o conjunto de auditorias. Então, eu pego várias auditorias, coloco num lugar, eu chamo isso de circunscrição. Ou seja, circunscrito dentro desse limite regional de competência, somos nós que julgamos as causas militares. Tá?
A gente confunde, às vezes, pensando que, né, o caso está sendo julgado aqui pelo juiz federal, vai subir para o TRF, daí ele vai recorrer para a terceira instância, que é o STJ, para depois subir para o STF. Né? A gente tem essa impressão, às vezes, da justiça. Por quê? Porque, infelizmente, a justiça brasileira, às vezes, se pauta nisso, de um monte de recursos para tentar atrasar o processo. Mas, na verdade, o processo ele acaba aqui. É aqui que vem o questionamento da prisão em segunda instância. Lembra dessa discussão que teve esse ano passado? Ano passado ou retrasado? Por quê? Porque aqui acaba o julgamento. Daqui para cima, eu vou tratar de assuntos que não tem a ver com o julgamento do fato. Já defini que foi crime, já defini que está condenado. Agora eu vou tratar de outros assuntos. Se eu estiver tratando de lei ordinária, lei complementar, vai ser julgada pelo STJ. Se eu estou julgando, se eu estou questionando alguma coisa constitucional, eu posso sair daqui direto para o STF. Tá vendo a setinha? Nada, eu não tenho que passar por um lugar para ir para o outro. Eu posso sair direto, né, com algumas exceções, depois do tribunal, direto para o STF, fazer um questionamento. Eu posso aqui, durante o meu julgamento no juiz da primeira vara, lá no iniciozinho, já fazer questionamento direto para o STF. Né? Casos em questões que envolvam a Constituição. Então, daqui para baixo, organização judiciária. Daqui para cima, questionamentos específicos. Ou questionamentos especiais, ou extraordinários, alguma coisa do tipo, que tem a ver com uma matéria específica. Então, por exemplo, foi julgado no STM, né, sobre a necessidade de um soldado que responde por deserção ter que continuar nativo para responder o crime. Então, não é uma coisa, eu não estou querendo saber se é crime ou não, eu estou querendo saber como que eu trato esse assunto. Eu tenho aqui um caso que está sendo julgado pela Justiça Militar, que envolve, por exemplo, um conflito de leis. Uma lei fala aqui que pode, outra lei fala que não pode. Então, eu questiono essa incompatibilidade para cima. Mas eu só vou ter uma instância, tá? Que são as auditorias, e nós vamos conversar sobre elas quando a gente estiver falando sobre o CPPM. Tá? E essas auditorias, ou esses juízes, o sistema judiciário brasileiro, ele vai tratar do quê? Especificamente do crime. Tá? Então, quando eu estou falando sobre crime, eu vou tratar no Código Penal com o juiz. Eu não tenho como fazer acordo com o crime, eu não tenho como desistir do crime. A vítima, ela não tem autonomia sobre o processo penal. Ela vai simplesmente, algumas vezes, relatar e dizer que ela tem interesse que o Estado tutele aquilo, mas o Estado entrou na jogada, acabou. É o Estado que está brigando. Eu não posso mais ir lá e, não, mas eu descobri que esse camarada é meu amigo de infância, eu não quero mais. Não existe isso. Tá? Então, a partir do momento que o Estado entrou na jogada, o crime ele é julgado pela justiça sem problema, sem pausa. Né? E o que é o crime? O que nós falamos quando a gente está falando assim, fulano cometeu um crime. Né? Poxa, que negócio bizarro é esse? Né? O que é justiça, ou o que o código, o que a doutrina fala para mim que é o crime? Tá? Então, na justiça brasileira, a gente vai ter aqui o que nós chamamos de tripé do crime. Tá? Então, falando em termos mais simples, o tripé do crime, a ação que eu estou olhando, né? Para eu saber para falar que alguma coisa é crime, eu tenho que olhar para uma ação que aconteceu, um fato. Né? Então, um fato aconteceu. Fulano roubou a bolsa de Beltrana. Esse fato, ele é uma ação típica? Eu tenho que fazer 3 perguntas. Ele é antijurídico? E ele é culpável? Essas são as 3 perguntas que eu tenho que questionar quando eu estou tratando de um crime. E isso vai ajudar a gente vai voltar nesse assunto mais lá para frente, sobre esse tripé do crime, né? A classificação tripartite do crime, e eu tenho que ter esses 3 somados requisitos para que seja crime. Então, uma ação ela tem que ser típica, tem a ver com o princípio da legalidade, lembra? Tem que estar no código, tem que estar escrito e definido. Isso aqui é crime. Ou seja, eu tenho uma ação que descreve aquele ato proibido. Qual que é o ato que eu proibi? Furtar. Não posso furtar. Então, eu tenho um tipo penal, é o que nós vamos chamar de tipo penal. Nós vamos repetir isso aqui várias vezes, tá? Mas às vezes a gente usa
assim, a gente repete a palavra que a gente ouviu e às vezes a gente não sabe por que é isso. É exatamente porque é um tipo de ação, né? Porque eu não consigo descrever especificamente cada ação. Quando João roubar a bolsa de Maria. Não, eu não consigo descrever. Então, eu descrevo um tipo de ação. Qual que é o tipo de ação? Quando alguém rouba, furta a posse de outra pessoa. Então, isso aí vai causar uma tipicidade. Eu tenho um tipo de ação que tem que estar na lei. Isso aqui tem a ver com o princípio da legalidade. Eu olhar para a lei e ver aquele tipo, aquela ação tipificada no código. A ação ela tem que ser antijurídica, ou seja, ela tem que ofender a legalidade. Tá? Pode ser que tenha uma coisa escrita lá no código que, olha, está escrito no código, mas não é crime. Por quê? Porque não tem a ofensa jurídica. Nós vamos ver isso, por exemplo, nos excludentes de ilicitude. Quando eu olho para a ação e mesmo ela estando escrita lá, eu não vou tratar como crime, porque vai excluir esse pé do tripé do crime. E uma coisa tem, e o cidadão que fez o ato, que cometeu o ato, tem que ser culpável. Ou seja, eu tenho que conseguir atribuir culpa para ele. Tá? E essa culpabilidade não é a mesma culpa que nós vamos falar lá na sindicância. Nós vamos diferenciar isso aí em cada assunto, tá? Mas é legal a gente lembrar desse tripé do crime aqui. Para ele ser crime, tem que ter essas três características conjuntas. Perfeito? O crime, ele tem uma ação de causa e efeito. Então, eu lembro que a gente falou sobre os bens jurídicos que o Estado protege? É exatamente esse efeito que eu quero evitar. Eu quero evitar que o bem jurídico sofra a agressão da ação do cidadão. Então, eu vou olhar para o que ele fez e vou ver se existe uma relação entre a causa e efeito do que ele fez e com o resultado que aconteceu. Né? Então, por exemplo, eu tenho ali um camarada que furtou uma bolsa. Qual que é o bem jurídico tutelado do furto? É a propriedade alheia. Então, quando eu pego o camarada que foi lá e subtraiu a posse, pegou a posse, tirou a posse de outro cidadão e levou consigo, eu tenho a causa, que é ele ter pego coisa que não é dele, subtraído a posse de outra pessoa, e eu tenho o efeito. Qual que é o efeito? Houve subtração da propriedade. Houve agressão ao bem jurídico que eu estou protegendo com aquela norma. Tá? Então, a causa e efeito do crime ela é muito importante. Eu tenho que olhar lá para a minha questão, tá? Agora, saltando um pouco da parte da teoria, olhando para a nossa prova, na minha prova, eu tenho que olhar para a ação do indivíduo, da ação do camarada que está sendo questionada e perguntar se ele não tivesse feito isso, tinha dado problema? Se não tivesse dado problema, a ação não foi incisiva para o crime. Ela não conta para o crime. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso com calma ali na frente, quando a gente estiver falando, por exemplo, de vários crimes conjuntos. Né? A pessoa comete um ilícito, depois outro, como é que eu trato esse tipo de coisa? E aí a gente vai ver que algumas ações, se eu subtrair do contexto que está acontecendo ali a minha historinha, some o efeito. A mulher não teria perdido a bolsa se o camarada não tivesse pego a bolsa dela. Certo? Então, eu tenho sempre causa e efeito no crime. É uma ação que leva ao efeito sobre o bem jurídico que eu estou tutelando. Agora, essa ação ela também pode vir na forma de omissão, de não agir. Então, algumas vezes eu vou punir o cidadão porque ele não agiu quando ele deveria ter agido. Né? Lembra, por exemplo, qual que é um dever do militar? Né? Todos podem prender alguém que comete um ilícito e o militar deve. Então, o militar tem dever de intervir quando ele vê um ilícito. Se ele se omitir, eu tenho um crime de omissão. Ele cometeu um crime. Se eu vejo, por exemplo, o Joãozinho furtando furtando carne do rancho, né? Crime que já aconteceu em todos os quartéis do Brasil, infelizmente. Lembra quem que rodou junto com o fulaninho que roubou a carne? O camarada que viu e não denunciou. Porque ele se omitiu frente ao crime de furto. Tá? Então, o crime, a causa do crime, ela pode ser tanto uma ação quanto uma não ação. Se o camarada deixar de agir, ele pode estar cometendo um crime também. Nós vamos falar com calma sobre isso mais para frente, quando a gente vai falando sobre os crimes
omissivos, tá? Mas só a gente tem que lembrar dessa causa e efeito em cima dos crimes. Os crimes ainda podem ser consumados ou tentados, né? O que é o crime consumado? É aquele que produziu o efeito desejado. Então, a pessoa queria matar alguém e matou. Consumou o crime. E o crime tentado é aquele que o camarada queria matar, mas não conseguiu, né? Foi matar, deu um tiro, pegou no ombro. Ele não atingiu o efeito desejado do crime. Então, ele tem a modalidade tentada. Quando nós estivermos lá vendo crime por crime, nós vamos voltar nesse assunto e vamos falar um pouquinho sobre modalidade consumada e tentada. Tá? Outra coisa que o código nosso fala é sobre o arrependimento eficaz. O crime pode ser que eu já tinha feito tudo para ir para fazer o crime. E na hora eu desisti, não cheguei a executar ele. Ou impedir que os efeitos dele se consumassem, né? Então, pode haver arrependimento do crime. Não necessariamente porque o cara estava se preparando, estava quase cometendo o crime, que ele cometeu o crime. Se houve eficácia no arrependimento dele e o efeito do crime não foi produzido, ele se arrependeu e eu elimino o crime daqui. Ou vou tratar esse assunto com menor rigor do que aquele que cometeu o crime até o final, por exemplo. Tá? E por fim, né, antes do nosso intervalo desse primeiro bloco, o crime ele pode ser doloso ou culposo. Tá? O que é dolo e o que é culpa? Isso aqui é uma coisa muito importante para a gente definir muitas vezes sobre o crime. O dolo é quando a gente quis fazer. Se ele tem intenção de cometer o crime, ele tem intenção dolosa. Se ele cometeu o crime sem querer querendo, né, a modalidade Chaves, culposo. Como que a gente pode separar os exemplos? Acidente de trânsito. Certo? No acidente de trânsito tem os dois exemplos muito claros. Tá? Então tá lá, né? Coronel Romeu está dirigindo lá o carro dele na avenida, agora não é mais na Avenida Brasil, né, no Rio de Janeiro, agora está lá em Brasília, está dirigindo o carro dele, né? Puxa, tô aqui, tranquilão, dirigindo meu carro. De repente, ele olha para frente e vê atravessando a rua, né, um desafeto dele lá, o camarada, um outro coronel dele lá, que falou mal dele pro chefe, e ficou bravo. Rapaz, é agora que esse cara me paga. Aí pisa no acelerador e pau, rebenta o camarada dele. E aí, ele teve intenção de matar o camarada? Teve, ele tinha um desafeto, ele queria resolver uma coisa, resolveu se vingar do camarada. Ele tinha intenção de cometer o crime. Ele quis o resultado. Ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. Tá? E qual que é o culposo? O culposo, né? O Coronel Romeu desistiu de última hora ali, falou, não, respirou fundo, não vou atropelar esse cara aqui, né? Vou desviar dele. Aí, quando ele desviou do camarada, tinha outro camarada atravessando a rua, do lado. E aí ele não conseguiu frear, porque estava em cima, e atropelou o camarada. O camarada morreu. E aí, ele cometeu um crime? Cometeu o crime. Qual o crime que ele cometeu? Homicídio. Retirou a vida de outra pessoa. Só que de maneira culposa. Por quê? Se ele estivesse dirigindo conforme a regra de trânsito, com segurança, não teria acontecido aquilo ali. Né? A partir do momento que ele foi negligente com as regras de trânsito, ele acabou cometendo um crime, certo? Então, o crime ele pode ser doloso, quando ele tem a intenção de cometer o crime, ou ele pode ser culposo, quando eu deveria observar outras coisas, como cautela, atenção, a diligência, né, aquela vigilância, e acabei não prestando atenção e acabei levando isso a um efeito sobre o bem jurídico que eu estou tutelando ali. Tá? Então, eu tenho essas duas modalidades e nós vamos bater forte em cima disso quando nós estivermos falando dos crimes específicos. Beleza, pessoal? Uma pausinha agora, porque ninguém é de ferro. Tá? Um cafezinho, banheiro rápido. Aí nós voltamos em 5 minutos, coronel. Teu critério aí, Caleb. Pode ser 10 minutos, pode ser? 10 minutos, então? 8h35, começando de novo, de volta à aula. Ok. Já voltamos. A gente já começa. Certo? Então, finalizando essa parte do crime doloso ou culposo, né? A gente tem aqui a dúvida que o nosso colega Valentino trouxe para a gente no intervalo.
A gente citou, né, o camarada que desviou, que não observou completamente as regras de trânsito, que tinha alguma coisa que ele não foi cuidadoso, né, não houve diligência, alguma coisa do tipo. E, e aí? E aquele caso que eu não tenho como prever? Né? Um acidente, que realmente é um acidente. Então, por exemplo, se não me engano, foi esse o caso, se não, acho que é um bom exemplo. Né? O camarada está dirigindo de noite, né? Em um local que não é próprio para travessia de pedestre, atravessa um camarada sem refletor, sem nada, que não tinha condição de ver aquele camarada. Né? Durante a noite, ele atravessa correndo a rua, uma avenida que a velocidade que se espera é de 80 km por hora, por exemplo, não tem como frear. E aí, foi crime culposo ou não foi? Tá? Então, essa análise da intenção ou não de fazer, né, realmente das nuances ali do crime, do que estava na mente do camarada, da intenção ou não, se ele tinha outra opção ou não, esses questionamentos, eles são daqui para baixo, tá? Eles são, depois de eu analisar se houve causa e efeito. Qual foi a causa e efeito do acidente de trânsito de noite, a 80 km por hora, que o camarada não tinha como ver? A causa da ação foi eu estar dirigindo meu carro. Simples. Se eu não tivesse dirigindo meu carro, ninguém ia ser atropelado. E qual foi o efeito? O efeito ele é sempre em cima do bem jurídico protegido, do bem jurídico tutelado. Qual foi o efeito daquele caso que aconteceu ali? A morte. Sempre que eu tenho morte, eu tenho homicídio. Tá? A não ser que eu tenha uma morte qualificada por outro âmbito, por exemplo, suicídio. Mas sempre que uma pessoa tirar a vida da outra com ou sem intenção, vai haver crime. Tá? Então, houve crime culposo. Eu vou ser punido por esse crime? Aí é outro questionamento. Aí, ao longo do processo, eu vou mostrar para o juiz que eu não tinha condição nenhuma de prever aquela morte. Mas até eu provar isso, ali houve um crime culposo. Tá? Então, é dentro do julgamento. Essa dúvida, ela aparece muito quando a gente está falando, por exemplo, de legítima defesa. Né? Isso é uma coisa que militar entende mal muitas vezes. A gente acha que chegou lá, né? Um camarada sacou a arma, deu um tiro no meu ombro, eu devolvi o tiro no peito dele, matei. Certo? O que foi isso? Foi um caso clássico de legítima defesa. Eu, inclusive, sofri a agressão injusta, ele queria me matar e não conseguiu, e eu desferi um tiro para defender a minha vida. Porque no próximo, provavelmente, eu morreria. Foi crime ou não foi? E aí? Vai para julgamento ou não vai? A princípio, foi crime. Tá? Porque houve causa e efeito do crime. Se a minha ação é antijurídica, aí já não é bem por aí. Né? Porque eu, na verdade, estou defendendo uma vida. Eu estou agindo em prol do direito. Mas quem vai definir se foi legítima defesa ou não sou eu. Não é o promotor que não vai oferecer a acusação, a denúncia. Quem vai definir se realmente houve legítima defesa é o juiz, lá no julgamento. Então, se acidente ou não, houve crime. Se eu vou sofrer a pena, é outra história. Se eu provar, por exemplo, que eu não tinha como prever a entrada daquele camarada na frente de noite, não tem problema. Eu não vou sofrer a pena por esse crime, mas eu cometi um crime culposo. Eu vou ser absolvido, provavelmente, porque eu vou desqualificar o crime. Muitas vezes o que acontece nesse tipo de ação, e nós vamos trabalhar isso com calma lá na parte especial, quando a gente vai falando dos crimes, mas às vezes eu vou afastar um dos pés do crime. Já ofereci a denúncia, porque o fato era tipificado, eu recebi a denúncia porque era uma atitude, assim, no sentido amplo, era antijurídica, né? A gente não espera alguém morrer, a gente não conta com a morte de ninguém, e eu sou culpável porque eu tenho responsabilidades. Mas pode ser que no decorrer do julgamento eu afaste um desses pés aqui, né? Um desses
tripés do crime aqui, uma dessas classificações. Então, por exemplo, a justiça, o fato era típico, mas surgiu uma lei que agora não é mais crime. Então, aí sumiu essa ação típica. Tudo bem, foi crime, foi, mas eu não tinha condição nenhuma de ter tomado uma conduta diferente. Por quê? Era de noite, eu estava na velocidade da via, estava com os cuidados e as diligências corretas, e foi um acidente. Então, eu vou afastar aqui a antijuridicidade. O fato aconteceu, mas ele não ofende o direito. Por quê? Porque não tinha como prevenir aquela ação. Então, doloso e culposo tem a ver com intenção. Não tem nada a ver com legítima defesa, estado de necessidade, inexigibilidade de conduta diversa. Todas essas palavras difíceis nós vamos ver com calma quando a gente estiver falando desses excludentes. Tá? Mas doloso e culposo tem a ver com eu quis ou não quis para que aquele efeito acontecesse. Beleza? A gente vai falar com mais calma sobre isso mais para frente. Ainda sobre o crime, né? Acabei de falar sobre a extinção da punibilidade. Pode ser, por exemplo, que quando eu cometi o crime, aquilo lá era crime, né? O tripé aqui, ó, a ação típica estava valendo. Mas aí surgiu uma lei que afastou o crime. Disse, ó, agora a gente não considera isso aí mais crime. Eu não posso mais ser punido por conta daquele crime ali. Por quê? Porque o Estado falou, ó, eu não tenho mais intenção de punir isso. Alexandre, seu microfone está aberto. Então, por uma lei, ele chega e fala, não é mais crime. Então, eu extingo a punibilidade. Eu não vou mais punir aquilo ali. Quer um exemplo clássico? Por exemplo, um crime que, infelizmente, a maioria dos brasileiros cometeu na sua vida, né? Que é a traição. Né? Até um tempo atrás, e não muito tempo atrás, né, a traição era crime. Eu traí a minha esposa com outra pessoa, a minha esposa me traiu com outra pessoa. Crime. Não podia. E aí surgiu uma lei que falou assim, gente, realmente é errado, né? A pessoa que assume um compromisso de matrimônio com outra pessoa, ela tem que se prezar pela lealdade, mas não vou mais julgar isso aí como crime. A galera que cometeu o adultério antes da vigência dessa lei, que excluía a punibilidade, não responde mais por crime. Então, eu tenho aqui a extinção da punibilidade. Aquele lá que, quando eu tenho uma lei posterior que me beneficia, ela vale para mim. O que não vale com a lei posterior que me pune. Né? Então, por exemplo, é o caso lá, de novo, do nosso tarado do ônibus. Eu não posso editar a lei, aquele que ejacular no ombro de passageiros, não sei o que lá. Passou a vigorar quando? 3 de março. Quando que ele cometeu o ato? Em fevereiro. Não posso punir ele por causa disso. Porque a lei, quando ela pune, ela não vale para trás. Agora, se a lei for benéfica, aí tudo bem. Ela vale, eu posso aplicar para trás. Então, por exemplo, pacote anticrime. O que a gente viu no pacote anticrime? Recrudescimento das penas. Então, pena que era de 4 anos passou a 6, pena que era de 6 anos passou a 8, e assim por diante. Se o camarada cometeu o crime antes da edição dessa lei, eu posso aplicar a pena mais grave nele? Não posso. Agora, se uma pena baixou, aí eu poderia aplicar. Então, quando eu estou falando do Estado aplicando a espada da justiça, usando a força, o uso legítimo da sua força, o Estado tem limite. Agora, o cidadão não tem limite. Então, se o Estado vai punir o camarada, ele só pode punir daqui para frente, do quando ele falou que aquela conduta é inapropriada, e aplicar a pena que ele falou que é inapropriada. Se ele mudar de ideia mais para frente, em favor do réu, ok. Em detrimento do réu, não ok. Não pode aplicar. O Estado tem limite. Olhando para o ordenamento jurídico como um todo, o ordenamento jurídico, o nosso sistema jurídico, ele foi feito exatamente para segurar o Estado. Não é para punir o cidadão, é para tentar segurar o Estado. Então, para o Estado não chegar e sair fazendo o que quiser. Né? O Estado moderno, ele surgiu com um dos principais questionamentos que se fazia, por exemplo, era o Estado tributar à vontade. O rei enfiava tributo da goela abaixo. Então, o que o povo falou? O Estado tem limite. Então, nós vamos botar uma Câmara de Representantes aí que vai avaliar se pode ou não tributar isso aqui ou aquilo.
Do mesmo jeito o Código Penal. Alguém chegou para o Estado e falou assim, Estado, você não pode sair dando espadada em todo mundo. Você vai agir conforme a legalidade, só vai punir se tiver previsto, e se for depois, perdeu sua oportunidade. Você não reservou o que era legal para aplicar. Agora, se for em benefício do cidadão, ok, aí você pode. Tá? Então, lembrar disso daqui, muito provavelmente não cai na nossa prova. Tá? Isso aqui é uma chance em 1000 de cair na nossa prova, porque não é o objeto do nosso da avaliação do nosso quesito de crime. Mas é bom a gente saber, porque a gente não se assusta quando surgir uma situação assim. Tá? Outra coisa do crime. Crime tem tempo e lugar. Tá? Então, crime, ele tem a hora que aconteceu, tá? Ou seja, o momento em que houve aquela ação ou aquela omissão que causou efeito, e ele tem um lugar onde que aconteceu aquilo ali. E isso vai ser muito importante, especialmente para o direito penal militar. Tá? O direito penal tem várias aplicações também, para o direito penal militar, ele é decisivo, certo? Então, eu tenho que sempre, o meu questionamento básico, cheguei na questão, quando e onde aconteceu o fato? Essa é a minha pergunta. Por quê? Se foi no tempo, importa? Claro que importa. Por exemplo, eu era militar nessa condição? Ou foi antes de eu ser militar? A minha ação ou a minha omissão? Foi durante o serviço militar obrigatório? Eu tenho um tratamento. Não, foi depois que ele engajou. É outro tratamento. Então, o tempo quando aconteceu o crime vai me definir. Por exemplo, um cidadão civil, ele pode ser julgado pela justiça militar? Pode. Pode ser julgado. Ele vai ser julgado pela auditoria militar. Por quê? Porque quando ele cometeu o crime foi durante, por exemplo, uma operação militar. Porque quando ele cometeu o crime foi, por exemplo, durante uma formatura dentro do quartel. E dentro do quartel ou fora do quartel também é o lugar onde aconteceu o crime, é importante. Eu saber, por exemplo, uma das aplicações disso daí vai ser julgado pela justiça militar ou pela justiça comum. Tá? Nós vamos ver cada itemzinho dessa competência quando a gente estiver falando do artigo 9 do CPM. Tá? Nós vamos ver o que a justiça militar julga e o que ela não julga. Mas, para isso, eu tenho que saber que o tempo e o lugar do crime são importantes. Tá? Então, quando nós estivermos olhando a nossa historinha triste, estiver lá no nosso enunciado, circula lá quando aconteceu, onde aconteceu, isso pode ser importante para a gente ali na resolução da questão. Tá? Agora, tem crimes que não é tão simples eu definir, por exemplo, o tempo e o lugar do crime. Um crime de sequestro, qual que é o tempo, qual que é a data do crime? É um crime que se alonga. O crime de deserção, qual que é o tempo do crime de deserção? É um crime que se estende no tempo, certo? Então, eu vou olhar para esse crime e a principal ação eu vou levar em conta. Tá? Então, por exemplo, quando cessou o efeito ou quando começou o efeito, cada crime a gente vai olhar para ele de um jeito para definir quando que eu vou analisar ali a temporalidade do crime. E o lugar também, né? Então, por exemplo, a perseguição da polícia em via pública. Onde que foi o crime? Os caras estão disparando arma de fogo em via pública, cometendo crime ao longo da estrada. A perseguição mudou de estado, e aí? O lugar do crime também às vezes é difícil de identificar. Na nossa prova, não se preocupe com isso. Tá? Não perca seus cabelos com esse questionamento, porque não é objeto da nossa avaliação. Na nossa prova, ele não vai colocar uma historinha que dê muita margem de dúvida. A história da nossa prova vai ser literal e sem muito questionamento. Eu não vou ter opção lugar do crime, base de administração e apoio de Ibirapuera, letra A. Letra B, 8º BPE, que divide o mesmo aquartelamento. Não vai ter esse tipo de questionamento que dá muita margem para dúvida. Isso aí gera anulação de questão. Nossa banca não quer isso daí, tá? Nossos avaliadores não querem isso daí. Então, eles vão fazer um negócio, uma história bem definida, bem clara, bem objetiva. Não precisa se preocupar com esses questionamentos maiores. Mas isso aqui é importante a gente saber. Crime tem hora e tem lugar. Isso pode ser importante para a gente, principalmente nesses casos de crime, por exemplo, de deserção, de insubmissão algumas vezes, tá? Ou se o civil vai ser julgado ou não para a justiça militar. Então, são coisas que eu tenho que ficar atento. Nós vamos ter 2 aulas só de Código Penal Militar,
ou seja, nós temos mais 4 horas falando sobre esse assunto. Tá? Então, isso aqui foi uma passada, algumas teorias principais sobre o Código Penal Militar, e quando nós voltarmos nesse assunto, nós vamos falar sobre mais algumas coisas, como, por exemplo, os excludentes, e vamos passar crime por crime do que bate aí o nosso edital, a nossa FOG, ou a nossa FOG do ano passado, que vai orientar o nosso estudo esse ano. Tá? Outro diploma que nós vamos ser avaliados por é o Código de Processo Penal Militar. O Código de Processo Penal Militar é aquele que vai me falar como que eu aplico o CPM. Tá, eu sei que existe um crime, eu sei que existe ali um ato, né, tipificado que ofende o direito de uma pessoa que tem responsabilidade civil e tem que responder por isso. Tá, mas como que eu aplico isso daí? Né? Como que eu vou pegar o CPM e vou aplicar para o caso prático? Isso aí quem vai me falar é o CPPM, é o Código de Processo. Ele vai me dizer o que eu tenho que fazer passo a passo, de maneira importante, que vai afetar o meu julgamento. Por exemplo, eu tenho certeza que uma coisa é crime? Não sei, às vezes não. Né? Então, por exemplo, o camarada foi pego saindo com 3 quilos de maminha do rancho. Posso prender esse camarada na hora e já oferecer denúncia penal? Não, eu tenho que investigar um pouquinho melhor. E se ele está levando a maminha para a viatura que está estacionada lá atrás do quartel, que vai lá para o campo, né, para o exercício de haver do nosso quartel, e está tudo guiado, tudo certinho, não tem problema, a sua guia só não está com ele ali no momento. É suspeito? É suspeito. Então, eu tenho que investigar melhor. Como que eu faço isso? O CPPM vai falar para mim. Quais são os procedimentos que eu vou usar para saber se eu chego numa ação, numa aplicação do Código Penal Militar ou não. Então, isso aqui vai me dar processo, procedimento. Qual é o passo a passo que eu tenho que fazer para uma correta aplicação do Código Penal. Tá? O CPPM ele vai tratar só de matéria penal. Eu tenho vários códigos de processo no direito brasileiro. Código de processo civil, código de processo penal, né, que é só o código da aplicação do Código de Processo Penal, do Código Penal do civil. Então, eu tenho vários lugares ali que vai me dar o passo a passo do que eu tenho que fazer. E por que eu tenho que ter um passo a passo? Porque é direito constitucional eu ter um devido processo legal. Eu não posso prender um camarada sem dar a ele a chance de se defender, sem documentar isso tudo certinho, para lá para frente alguém questionar, mas por que prenderam esse camarada aqui? Não, olha, que tem essa prova tal, foi acostado esse auto tal, ele foi ouvido na audiência, ele apresentou a defesa dele, mas mesmo assim restou configurado que ele cometeu crime. Então ele está preso. Então, para que eu tenha um devido processo legal, eu tenho que saber como é esse processo legal. E o meu CPPM vai me dar o processo que eu vou andar, que eu vou caminhar até chegar no resultado que seja justo, né? Naquele resultado que seja que o Estado vai poder aplicar o código ou não, de maneira a não cometer uma injustiça, ou tentar evitar o máximo possível essa injustiça. Tá? O meu Código de Processo Penal Militar, ele sempre vai ter uma aplicação literal. Tá? Então, eu nunca vou olhar para ali e falar assim, ele quis dizer isso, mas... Né? Então, não é bem por aí. Eu vou sempre aplicar ele literalmente, sempre é sem dúvida. Se eu tiver dúvida, o que acontece? Pergunta para o intérprete do direito, pergunta para o juiz, vou questionar os órgãos superiores e assim por diante. Mas a aplicação é sempre literal. Eu nunca vou usar uma analogia, uma aproximação, uma aplicação figurada do caso. É sempre literal. Tá? E ele vai ser aplicado subsidiariamente em outras leis processuais. Né? Então, por exemplo, se eu tenho outros processos que não estão previstos, mas que o Código de Processo Penal Militar pode ajudar a completar aquela informação, ok. Tá? Mas para o CPM, que é a nossa prova, eu vou aplicar sempre ele de maneira específica, de maneira literal. Isso aí está no artigo 2 do próprio Código. Né? A lei de processo penal ela sempre é interpretada no sentido literal das suas expressões. Então, nunca vou fazer nenhuma aproximação disso. Tá? Então, eu vou aplicar ele. Agora, e nos casos em que eu não tenho o processo perfeitamente definido? Tá?
Então, se eu não tenho o processo perfeitamente definido, eu vou deixar de aplicar o Código Penal? Não. Mas eu vou usar o artigo 3º do próprio CPPM, que vai me falar como que eu defino esse processo, como ele é feito na maneira correta. Tá? Então, os códigos que o CPPM não me der o processo correto, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o CPM, o CPP, né, o Código de Processo Penal Comum, vou olhar para ele e falar assim, e aí? Como que a justiça comum trata desse tipo de assunto? Né? Como que eu posso aplicar esse assunto? Aqui eu já resolvo quase todos os meus problemas de omissão, tá? Porque o Código de Processo Penal Comum ele já tem muito mais questionamento, muito mais tempo de aplicação do que o nosso. Então, ele já vai resolver boa parte dos problemas. Pela jurisprudência, né? Então, como que os tribunais têm decidido sobre esse assunto? Né? Então, por exemplo, o Código de Processo Penal Militar, ele não trata muito claramente sobre se o militar ele tem que continuar nativo, por exemplo, um soldado do efetivo profissional, ele tem que continuar nativo para responder processo. O Código Penal ele é omisso. Ele não vai me dar literalmente todos os casos em que o militar vai continuar ativo. Né? E se ele tiver agregado? E se ele tiver encostado no departamento de saúde? Como que o CPPM trata isso? Às vezes eu não tenho essa resposta no código, mas eu posso olhar como que os tribunais têm decidido. Né? Então, se vários tribunais, se várias decisões foram feitas nesse sentido, eu também posso decidir nesse sentido, porque a jurisprudência me ajuda. E aqui o mais importante, tá, dos nossos casos omissos é um aqui que a gente já caiu na nossa prova, tá? Já caiu esse questionamento em outras provas de direito militar, que é a pegadinha do nosso código. Os usos e costumes militares. Tá? Então, se eu não tenho um procedimento, eu não estou falando de código penal, eu não estou falando se é crime ou não é. Eu já defini que é crime. Se eu não tenho no julgamento o processo comum, como que a gente faz no quartel? E aí eu vou responder aqui com os usos e costumes militares. Então, se por acaso, na nossa prova aparecer essa questão, né, na omissão do CPPM, o que pode ser usado para responder, para suprir uma lacuna? Lacuna é aquele espaço em que eu não tenho norma. Tá? Sempre que ele fala lacuna, é esse espaço em que eu não tenho uma coisa literal escrita para aplicar. Aí pode colocar a vontade do coronel, né? Uma carta assinada do general, os usos e costumes do militar. Então, parece que uso e costume é um negócio assim meio vago, tá? Mas, pelos usos e costumes, eu posso definir isso. Como que eu faço a aplicação direta disso? Para isso que na nossa auditoria militar, eu tenho um colegiado de militares julgando. Né? A hora que chegar ali no nosso procedimento e faltar, eu tenho militares experientes, que têm tempo de caserna para chegar e falar assim, olha, isso aqui pode não estar no CPPM, mas normalmente em quartel se faz assim. Então, nesse caso, a gente faz assim. Tá? Mas isso daqui é na falta de aplicação literal, na falta de CPP, na falta de jurisprudência, aí eu vou aplicar aqui usos e costumes militares. Princípios gerais do direito, né? Então, uma coisa mais ampla, eu posso olhar ali para um princípio, legalidade, impessoalidade, moralidade, aí aplicado para o direito, ou pela analogia em último caso. Lembrando que a analogia não é para questionamento de crime. Aqui eu estou falando de analogia no processo. Então, eu não tenho definido qual página é numerada antes da outra. E isso eu posso resolver por analogia. Nunca se foi crime ou não. Beleza? Então, analogia CPPM, ok. Em último caso. Analogia no CPM, nunca. Nunca. Aqui eu já não estou questionando se é crime ou não. Aqui eu estou questionando o que eu faço para dar um devido processo legal para quem está sendo investigado. Beleza? Então tem essa pequena diferença. Essa daqui é a pegadinha ali que vai ter na nossa matéria sobre a aplicação do CPPM. Fora isso, ela é mais tranquila. Tá? A ação penal militar, como que ela funciona? Tá? Lembra que a gente falou que não existe autotutela no direito? Que eu não posso eu mesmo ir lá e requerer o meu direito? Tá? Então,
As ações penais, elas são do Estado. É o Estado que quer ver aquele crime punido. Por quê? Para proteger a vítima, ok, mas também para dar uma resposta para a sociedade de que aquele bem jurídico que está sendo protegido realmente está sendo protegido. Senão eu olho para a justiça, né? E como se isso não acontecesse, eu começo a desconfiar da idoneidade daquilo ali. Pô, parece que não tem justiça no Brasil. Se não tem justiça no Brasil, eu vou fazer justiça. Né? Então, para que isso não aconteça, a proposição, ou seja, quem provoca a justiça em caso penal, é sempre o Ministério Público. Eu sempre tenho que ter alguém acusando. Tá? Então, o promotor, ele vai chegar lá, ele vai promover a ação, ele vai propor a ação, tá? E eu tenho um órgão que vai fazer isso aqui, que é a propositura pelo Ministério Público Militar. Do mesmo jeito, eu tenho o Ministério Público Civil, eu tenho o Ministério Público Militar, que é aquele camarada que vai chegar e falar assim, ó, analisei o inquérito, analisei as provas do fato e realmente há indício de crime. Então, juiz, eu proponho a ação. Isso quem faz é o pessoal do Ministério Público Militar, os promotores. A prova do fato e o indício de autoria são requisitos para que eu ofereça a denúncia. Então, para que eu possa dizer que houve o crime, eu tenho que ter prova de que houve o fato. Né? Não posso dizer, ó, ouvi dizer que parece que, né, um negócio bem esquisito. E eu tenho que ter indício de autoria. Eu não posso chegar lá e falar assim, olha, mataram alguém, quero propor uma ação penal. Não, mas vocês estão suspeitando de quem? Não, de ninguém, a gente vai ter que descobrir. Não existe isso. Descobrir quem foi, papel do inquérito. Tá? Então, eu tenho que ter um fato que eu estou questionando e eu tenho que ter o indício de autoria. Lembra disso daqui, ó, prova do fato? O que é a prova do fato, por exemplo, de um homicídio? Como é que eu provo que houve um homicídio? Eu tenho um corpo. Né? Então, lembra do caso do goleiro Bruno? Faltava isso daqui, ó, na ação dele. O pessoal deu um jeitinho lá. Né? Eles usaram uma outra interpretação de direito, mas o grande questionamento da defesa do goleiro Bruno, por exemplo, é não há corpo. Como é que vocês estão falando de homicídio se não há corpo? Então, eu não tenho prova do fato. Eu tinha uma inferência, uma suposição, tá? Mas eu não tinha prova. Então, para propor ação penal, tem que ter prova e tem que ter indício de autoria. Eu tenho que ter uma suspeita fundada, muito bem fundada, de que foi fulano que cometeu o crime. Né? Ó, eu tenho impressão digital do Caleb lá, eu tenho sangue dele lá no local do crime, fulano viu ele saindo do local e eu tenho câmera de filmagem. Eu tenho certeza que o Caleb cometeu o crime e está batido o martelo? Talvez não, porque o fato não foi filmado. Pode ser que eu estava defendendo a vítima, não sei, né? Mas eu tenho indícios que levam ao Caleb como possível autor da ação. Tá? Depois que eu proponho a ação, o MPM não pode se arrepender. Tá? Quem arquiva as coisas na justiça é o juiz, nunca o promotor. O promotor decide se oferece ou não. Ofereceu, está na mão do juiz. Tá? Ele tem, na ação penal, eu tenho direito de representação, tá? Ou seja, a vítima ela também quer ver a sua justiça sendo executada, né? Então, ela quer ver a ação que ela sofreu ser punida pelo Estado, muitas vezes, né? Ela quer que a pessoa sofra as consequências do dano que ela causou. Então, eu posso chegar lá no Ministério Público Militar e provocar uma iniciativa. Só Ministério Público Militar, Valentino me agrediu no alojamento. Né? Lesão corporal. Eu quero ver processada essa ação. Então, eu tenho direito de representação. Posso chegar lá e exigir que o Estado tome providência. Certo? E isso vai acontecer em algumas ações que nós chamamos de ações condicionadas. Ou seja, elas dependem da condição da vítima querer se ver processada. Por exemplo, um tapa na cara, pô, o Estado vai movimentar o Estado porque um tapa na cara? Né? Não faz sentido. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem caso de agressão doméstica. Será que a vítima quer ver o marido processado? Às vezes foi uma discordância em casa. Às vezes eu tenho, por exemplo, a injúria. Fulano falou mal de mim. Será que sempre eu vou querer ter uma ação penal toda vez que falarem mal de mim? Isso acontece muito, por exemplo, no caso de estupro. Será que a vítima quer passar pelo julgamento? Ela quer se ver, reviver aquela ação de tudo de novo? Então, algumas ações dependem da vítima querer ser representada pelo Estado. Tá?
E o próprio Ministério Público Militar pode olhar para o inquérito, né, para a denúncia e falar assim, olha, não tem informação suficiente. Tá? Então, eu quero que seja instaurado o inquérito. Ou esse inquérito não está completo. Eu quero que complete ele, certo? Então, o MPM, o Ministério Público Militar, vai correr atrás de saber se ele propõe ou não a ação. Propondo a ação, eu vou para o processo. O processo, ele é basicamente isso daqui. Tá? Então, o MPM faz a acusação, o réu, quem está sendo acusado, vai promover a sua defesa, ele tem direito à ampla defesa e ao contraditório, nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Mas ele vai contratar um advogado para defendê-lo. Tá? Isso é o que nós chamamos no direito de defesa técnica. Eu não posso me defender no Brasil. Estados Unidos, eu já vi nos Estados Unidos? A gente assiste filme lá, a pessoa, não, eu vou fazer minha defesa, senhor juiz. E aí o cara, né? Brasil não pode. Tá? Quem defende de maneira técnica é o advogado. Por que isso? Eu tenho que ter igualdade de condições de litigar. No meio do processo, eu tenho que ter condições em paridade com o Estado de questionar uma coisa ou outra. Então, pode ser, por exemplo, acontece isso às vezes com advogado ruim. Né? Eu pego advogado ruim, não sabe a lei, não estudou direito, fez na coxa ali o negócio e não oferece a defesa completa. Agora, imagina se o advogado corre esse risco, imagina o cidadão comum que não conhece a lei. A lei brasileira que tem bilhões de artigos. Né? Então, eu tenho que ter uma defesa, alguém que está em igualdade com a acusação para poder fazer o questionamento jurídico do fato. Tá? Então, sempre eu vou ter advogado na defesa, no processo, e a lei e a jurisdição que vão definir o que vai acontecendo no processo. Tá? Eu não posso julgar com base em preferência, com base eu sou amigo de fulano. Não, é a lei que vai dizer aquilo ali. E é daí que vem a palavra jurisdição. Ela vem de dizer a lei. O juiz, ele tem a jurisdição, o ato de jurisdição é porque ele vai olhar para o processo e vai falar no julgamento o que a lei diz sobre aquilo ali. Ele vai, iuris, lei, dicto, dizer. Ele vai dizer a lei para aquele caso. Né? Então, o juiz, ele vai fazer a decisão. Então, o juiz, ele vai fazer o quê? Ele vai receber essa acusação, essa proposição da ação, ele vai ver se tem cabimento, né? Ele vai olhar, assim, ó, recebi o documento aqui do MPM, realmente faz sentido. Ou o juiz pode olhar e falar assim, ó, aqui não tem requisito mínimo, não tem indício de autoria, não tem prova do fato, não vou receber a ação. Recebendo a ação, ele olhou e falou assim, ó, realmente, ali o De Santana parece que furtou ali do armário do colega. Então, recebo a ação. O que eu vou fazer? A próxima coisa? Citar o De Santana. Eu vou chamar ele para o processo, falar, De Santana, estão te acusando, se defenda. E o De Santana vai promover a sua defesa, certo? Então, a citação é chamar o réu para o processo. Eu vou avisar ele que existe uma ação com o nome dele sendo julgada. Tá? E aí eu vou oferecer uma sentença no final. Todo julgamento tem que terminar. Tá? Todo processo termina. A gente vai falar um pouquinho sobre os termos do processo, tá? Mas eu tenho que ter uma decisão final. Nem que a decisão final não tem condição de definir. Por exemplo, pode ser que ao longo do processo eu prove que eu não estava lá. Né? O De Santana provou. Não, negativo. Né? Eu estava em casa, estava tendo uma reunião da minha igreja na minha casa, eu tenho 10 testemunhas de que eu não estava lá na hora do fato. E agora? Sumiu o indício de autoria. Não tenho mais um suspeito. O que acontece com a ação penal? Ela se extingue. Eu defini, eu dei uma sentença final? Não tem um culpado. Eu não posso absolver ninguém e não posso nem punir ninguém. Então ela vai se extinguir, mas ela caminha para uma sentença definitiva. Para o juiz olhar e falar a lei. Foi fulano e a pena é tal. Certo? Então esse aqui é o processo. Certo? É aquela coisa ordenada que deveria ser rápida, que vai me dar condições de defesa, que vai me dar condições de paridade de armas, para que eu responda para o Estado se fui eu ou não que fiz aquilo ali, tá? Para que eu ofereça minha defesa. Nós vamos passar por diversos desses processos durante nossos estudos. Nós também vamos ter 2 aulas, 4 horas só para falar de CPPM. Nós vamos bater cada um desses pontos, tá? Mas essa é a ideia do que nós buscamos no curso CPPM. Nós buscamos como que funciona o devido processo legal. Beleza, pessoal?
E o último assunto da nossa FOG, da nossa matéria, é a malfamada sindicância. Tá? Sindicância é uma matéria que a gente pega para a nossa prova, né? Valentino ali, 10 mil anos de quartel, safo. Quantas sindicâncias já fez, Valentino? 50 mil sindicâncias na vida. Pô, sindicância é fácil. Pô, já fiz um monte aí, auxílio transporte, já fiz sindicância de desligamento. Pô, sindicância é mole. E aí o que a gente faz? Pula a sindicância do nosso estudo. A gente não pode fazer isso, até porque a sindicância vai nos garantir ali umas gaivotas muito importantes na nossa prova. Tá? E a sindicância tem um outro problema, além da subestimação, se é que existe essa palavra, né? E além da gente subestimar ali a nossa matéria de sindicância, é o quê? Eu achar que eu sei sindicância. E eu aplicar a sindicância porque no meu quartel é desse jeito. Porque eu já trabalhei no quartel ali, eu fazia assim, todas as sindicâncias. Eu até fazia sindicância para os outros. Gostava de fazer sindicância, pegava ali, eu já tinha um mementinho bisurado, né? E aí eu já tinha todos os documentos prontos, só fazia sindicância mole. E a gente não sabe o que o código, o que a portaria fala sobre sindicância. Tem coisa que a gente acha que faz certo na sindicância e faz errado. Tomem cuidado, não subestimem sindicância. Nós vamos estudar cada procedimento, nós vamos ver ponto a ponto, vamos fazer exercícios, vamos treinar a sindicância, mas eu preciso que vocês não subestimem a sindicância. Tá? Não vale o que é feito no quartel, o que vale é o que está escrito na portaria, na EB, para que a gente faça uma prova de sindicância adequada. Tá? Nós vamos ver essa matéria de forma bem detalhada, tá? Mas hoje, como introdução, a gente falar um pouquinho sobre o que é sindicância. Tá? Então, a sindicância, muitas vezes a gente acha que a sindicância é a definição, eu tenho que sair com uma solução da sindicância. Né? Quem nunca viu uma sindicância, né? Que o camarada entregou a sindicância e devolveram a sindicância para ele. Porque não, você não se posicionou sobre o assunto. Não deu um parecer do sindicante lá no final? Aí eu já recebi na assessoria jurídica, sindicância, o cara falando assim, então concluo que foi transgressão disciplinar, mas pode não ter sido também, porque eu acho que não foi muito bem por aí. Pô, o cara não falou nem que é, nem que não é. Aí parece que essa é a parte mais importante da sindicância. E não é. Tá? A parte mais importante da sindicância é documentar, é colocar no papel tudo que vai me ajudar a definir a verdade sobre aquele caso, se é que existe uma verdade verdadeira no final do processo. Tá? Então, a função da sindicância é autuar. O que é autuar? É colocar nos autos. Então, a sindicância eu tenho que colocar prova escrita ali. Tá? Então, o menos importante da minha sindicância é o resultado final dela. O resultado final dela vai impactar? Vai impactar na vida de alguém, quando eu vou implantar um valor ali no contra-cheque dele, vai implantar um camarada que descobriu que cometeu uma transgressão disciplinar, vai impactar o dano erário, vai impactar o cara receber um auxílio transporte ou não, mas a principal função não é o resultado dela. A principal função da sindicância é documentar, é dar à autoridade que instaurou a sindicância todos os fatos escritos de modo que ele possa tomar a decisão dele com calma. Então, por exemplo, já tem caso que o camarada chegou, né, o comandante chegou lá na situação fática, né? Qual que é a situação fática? Houve dano na viatura. A viatura amanheceu no quartel amassada. O comandante tem como tomar uma decisão clara aqui? Não. Ele só sabe que a viatura está amassada. Então ele precisa de alguém que pare o que está fazendo, vai lá e verifique todos os fatos, veja a testemunha, pegue laudo pericial, veja a câmera, não sei o quê, bote tudo no papel para que ele decida. Né? Então, a principal parte da sindicância é documentar os fatos. É pegar, investigar exaustivamente aquele fato e colocar nos autos da sindicância. Certo? Por quê? Até porque a decisão do comandante não tem nada a ver com o parecer do sindicante. Né? Já viram um comandante em quartel que recebe ali a sindicância do sindicado, do sindicante, e fala que não, devolve para ele que eu não gostei desse parecer aí. Fala para ele condenar o cara.
Fala para ele mudar o parecer dizendo que foi transgressão disciplinar. Não tem necessidade. O comandante não tem que seguir o parecer do sindicato, do sindicante. Aquilo ali serve como uma opinião de quem estava mais perto do fato. Mas é o comandante que vai decidir, baseado nos autos, o que ele decide. O que uma boa autoridade instauradora vai fazer quando ela recebe uma sindicância? Vai virar lá, calma aí, deixa eu ver, parece o sindicante falou que ele acha que é transgressão. Então é transgressão mesmo. É isso que o comandante vai fazer? É isso que o chefe, o diretor de OM vai fazer? Não. O bom decisor, ele vai ler ali os autos, vai olhar as provas, vai folhear a sindicância, vai ler tudo exaustivamente? Dependendo da gravidade, sim. Né? Dependendo da complexidade, sim. Mas aí ele vai lá, vai ver o relatório, ó, o que o sindicante fez, por que ele acredita que aquilo ali é um problema, por que houve um ilícito ou não ali, né? Que contraria a administração do Exército. E aí ele vai tomar a decisão dele. Mas o mais importante para minha sindicância é a documentação, certo? Então, por isso que no curso da minha sindicância, eu tenho que documentar tudo com cuidado. Tem que documentar com cuidado as coisas banais, né? Uma inserção de documento, uma coisa ou outra, ou tem que documentar com cuidado as coisas, por exemplo, que vão me dar a efetiva execução do contraditório ampla defesa. Como é que eu sei que realmente o camarada conseguiu se defender na sindicância? Não sei. Se não tiver documentado, não tem como saber. Como que alguém vai pegar a sindicância que o Honório fez lá na unidade dele, daqui 10 anos, e aí o camarada está questionando a justiça. Mas o sindicante não me deu direito de resposta. Né? Ele me suprimiu minha ampla defesa do meu contraditório, porque ele não me chamou para alegações finais. Não, chamou sim. Ó, o Honório ajuntou nos autos aqui com certidão de não entrega de alegações finais. Não tem como questionar. Então, a documentação da sindicância é esse processo aí que vai colocar no papel para a eternidade o que aconteceu ali no fato. A sindicância é um processo administrativo, geralmente sancionatório, certo? Então, ele vai ser um processo, que é uma coisa ordenada. Eu tenho uma ordem na sindicância para fazer as coisas, eu não posso... Algumas coisas eu tenho liberdade de movimentar na sindicância. Outras coisas eu não posso fazer, inverter os passos. Não posso fazer, por exemplo, alegações finais antes de concluir a instrução. A gente vai falar com calma sobre isso, não se assustem, tá? Mas eu tenho um passo a passo ali do que é essencial. Então, ele é um processo ordenado, administrativo, porque não tem um juiz, no caso, e geralmente ele é sancionatório. Geralmente eu tenho um sindicado, alguém que vai ter o seu direito envolvido ali, e vai ter o seu direito afetado pela decisão. Seja um direito de receber uma bonificação, seja o direito seu de se defender de uma acusação de transgressão disciplinar, seja o seu direito de mover a administração para conseguir um reconhecimento de alguma coisa. Tá? Então, sempre ele vai ter uma sanção. Sanção não é negativo sempre, tá? Eu posso ter uma sanção positiva, ou seja, uma conclusão positiva ou negativa sobre um fato. Então, geralmente eu vou ter a figura do sindicado. Nós vamos conversar com calma sobre isso mais para frente, tá? Mas geralmente essa que é a minha definição de sindicância, é um processo administrativo geralmente sancionatório. No artigo 2 da nossa IG, ele vai falar que a sindicância é um procedimento formal. Tá? Então, não posso ter informalidade na minha sindicância. Não, mas isso aqui dá para concluir, isso aqui é óbvio, vou botar de qualquer jeito, vou fazer um documento à mão. Não é bem por aí. Eu tenho um procedimento a ser feito, apresentado por escrito, porque a finalidade da minha sindicância é autuar, que tem por objetivo ver um fato que interessa à administração. Então, o meu comandante tem um interesse em ver um fato esclarecido e ele vai instaurar uma sindicância para ver aquilo ali, se aquilo ali aconteceu ou não e se o direito deve ser afetado ou não. Tá? E para concluir a nossa aula de hoje, de apresentação dos nossos 3 temas, um tema que é comum aos nossos 3 assuntos,
tanto ao CPM, quanto ao CPPM, quanto às nossas sindicâncias, que é o contraditório e a ampla defesa. Nós lidamos com esses termos como sinônimos, né? Tem gente que até escreve junto, contraditório e ampla defesa, como se fosse uma palavra só, negativo. Contraditório é uma coisa, ampla defesa é outra coisa. Geralmente eles são aplicados juntos. Então eu não preciso me estressar muito assim com definição teórica do que é cada um deles, tá? Mas basicamente a diferença entre os dois, que são aplicáveis a todos os processos, é que na ampla defesa eu tenho a oportunidade de apresentar tudo que me interessa para me defender, certo? Então eu não posso ter de mim ocultado nada durante o processo, eu não posso ter nada sigiloso da minha pessoa se eu estou sendo acusado, e eu não posso ter a minha defesa limitada, certo? Então, por exemplo, não existe sindicância que eu não mostro algo para o meu sindicado. Às vezes o comandante está bravo com o camarada, o comandante explosivo, né? Não, esse camarada aí a gente cometeu um ilícito, a gente vai ter que punir ele, porque já decide a sindicância antes de começar. O cara já começa culpado, né? Não tem nem a chance de se defender. Mas aí que ele quer? Ele quer que o negócio caminhe e tal. Não, se apresentar essa prova para o sindicato, ele vai falar que isso aí não é verdade. Então não mostra para ele, não. Porque senão ele vai se defender disso aí. Negativo, eu estou oferindo a ampla defesa. Ampla. Eu tenho que ter nas minhas mãos todas as ferramentas para me defender. O sindicato pode juntar conversa de WhatsApp para se defender? Pode. A defesa dele é ampla. Ele pode apresentar um documento particular? Pode. A defesa dele é ampla. Ele pode apresentar na sindicância um documento sigiloso ou particular dele, né, que ninguém tem acesso, para se defender? Pode. Ele pode fazer tudo o que fizer bem para ele utilizar na defesa dele. Sigiloso, por exemplo, é um laudo nosológico, né? Um laudo médico dele. Esse é um documento sigiloso. Eu não posso sair colocando o laudo médico do Valentino no boletim da unidade, juntar no processo sem o conhecimento dele. Eu estou ferindo a intimidade e a privacidade dele. Mas ele pode fazer isso. Ele pode, no exercício da ampla defesa dele, fazer tudo que está ao alcance dele para se defender. Certo? E o contraditório é exatamente a oportunidade ou a execução da audição do meu sindicato. Ou seja, eu tenho que ser ouvido no meu processo. Ser ouvido, não escutado. Não adianta eu só falar no meu processo. Eu tenho que ser ouvido. Então, por exemplo, se eu estou falando do Valentino, o Valentino é o sindicato ali da minha sindicância que está apurando a roubo de carne lá no quartel-general. Né? Ô, Valentino, você está sendo acusado aí, né? Você está sendo acusado de ter desviado essa carne aí, parece que foi você mesmo que pegou, tá? Você é o sindicato aí da nossa sindicância que está apurando se realmente houve o crime de furto ou não, para depois a gente fazer um inquérito policial se for realmente o caso, mas o pessoal está falando que foi tu aí, então vamos instalar uma sindicância preparatória aí para o nosso inquérito. Aí vai o Valentino e exerce a ampla defesa dele. Qual que é a ampla defesa do Valentino? Ter acesso a tudo que vai existir na sindicância, não pode ter nada escondido dele. Não, mas tem um repórter de inteligência. Não interessa. Se está na sindicância e afeta o Valentino, ele tem direito de ler. Certo? E qual que é a ampla defesa dele? Ele pode juntar. Não, aqui, ó, conversa de WhatsApp comigo, com a minha esposa, eu estava em tal lugar, tem um localizador na conversa aqui que mostrou que eu estava lá, na verdade, lá na casa do Alexandre, comendo um churrasco com ele. Eu tenho aqui, ó, foto selfie que eu tirei com o Alexandre lá, nós dois tomando ali um drink junto, ali uma cerveja, batendo papo com as mulheres juntos ali. Eu tenho testemunha, eu quero que essas testemunhas sejam ouvidas. Né? Quem que é? Minha esposa, a esposa do Alexandre, tinha convidado, que o soldado fulano viu indo para casa, eu quero que ele seja ouvido também. Tudo que o Valentino quiser adicionar no processo para se defender, direito dele. Ele exerceu a sua ampla defesa. Como que eu tenho certeza que ele exerceu também o contraditório? Porque eu, quando for concluir a minha sindicância, eu tenho que enfrentar todos os argumentos do Valentino. Eu não posso chegar no final e falar assim, realmente foi ele, porque tem uma câmera mostrando ele saindo do quartel e eu decido por desse jeito. Não. Eu tenho que falar por que os argumentos que ele apresentou
não mudaram a minha decisão. Apesar de ter apresentado da conversa do WhatsApp, a conversa tem sinais de adulteração por Photoshop, conforme laudo na página tal. Ele adicionou o Alexandre como testemunha, mas Alexandre houve proveito também do recebimento da carne, que foi exatamente a carne de churrasco que eles comeram lá na casa dele. A testemunha, o soldado que saiu dele, estava devendo um favor para o Valentino, então eu não posso considerar. Então, quando eu for decidir, eu tenho que enfrentar todos esses assuntos. Isso é contraditório, ser ouvido e respondido no ato do processo. Tá? Isso daqui vale para todos os nossos diplomas. Quando não valer, a gente vai avisar, principalmente na nossa aula de processo. Então, tem alguns procedimentos dentro do quartel que eu não conto contraditório para defesa. Por exemplo, IPM. IPM não tem contraditório para defesa. Tá? Mas a gente vai ver com calma quando chegar a hora. Pessoal, aula cumprida, aula muito teórica e rápida, né? Eu falo rápido naturalmente, tá? Lembrando que a nossa aula vai ficar gravada. Vai lá no Moodle, assiste a aula de novo para fazer uma revisão, diminui a velocidade ali para metade da velocidade da dicção, se for o caso, ou o pessoal que está acostumado dobra a velocidade lá para assistir a aula, tá? Façam suas anotações e tragam dúvidas, principalmente nessa parte de direito penal, sindicância. O que mais ajuda a nossa discussão e nosso crescimento, nosso estudo, são as dúvidas dos colegas. Então, lembra aquela história que ninguém soube responder em 1814, no quartel lá de regimento de jipes usados, lá do Rio Grande do Sul, que ficou todo... Vamos discutir o assunto juntos. Tragam no grupo, usem o fórum do Moodle para propor um problema, para que a gente discuta o assunto juntos e chegue à conclusão. Né? Por exemplo, o caso do Valentino aqui, que apresentou durante o intervalo o questionamento. E se for um acidente que não tinha como escapar? Isso aí gera crescimento intelectual nosso. Isso aí gera progresso nos nossos estudos. Tá? Então, aproveitem os nossos contatos, aproveitem os nossos estudos, abordemos os temas juntos, de preferência, tá? Vamos trazer os colegas para discussão e concluir os nossos estudos para o nosso CHQAO de maneira exitosa. Perfeito? É isso aí, Caleb. Tudo certo? A aula de hoje? Perfeito. Excelente. Bastante teoria, né? Mas é importante para poder depois, quando começar a olhar, né, os artigos da lei, do CPPM, entender, né, os conceitos, porque tem muitos termos ali que parecem que são difíceis de entender. Quando você entende o conceito, fica mais fácil de interpretar, né, e depois responder a pergunta. Né? Só de entender o conceito, como você colocou aí, né, por exemplo, dos crimes, né, doloso, culposo, isso aí já dá para conseguir responder as perguntas. Né? Essa aula é muito, parece chata por causa da teoria, mas ela é fundamental para entender depois a hora de ir para a prática, né? Que as questões do concurso são práticas, são histórias do contexto, do dia a dia, da caserna, e aí vem a pergunta, mas você tem que estar embasado na teoria, né, para poder responder. Creio que é isso aí, né, Caleb? Exatamente. Essa aqui foi inclusive, a nossa única aula de todo o curso que nós não fizemos exercícios sobre a matéria, porque a nossa prova, o estilo de prova que nós temos, não aborda esses conceitos teóricos. Ele Sim. usa esses conceitos teóricos na prática. Então, nas próximas aulas, todas elas a gente vai resolver exercícios juntos aqui em sala e a gente vai ver que nós vamos voltar aos conhecimentos que nós adquirimos aqui nessa aula aqui. Então, a preparação é o fundamento para o nosso estudo. Como você disse, é um fundamento, né? A base, quer dizer, você só pode construir uma casa se tiver o fundamento, né? Não dá para começar lá pelo telhado, ou começar pela parede, que pode cair a casa sem o fundamento. Então, se não entender os conceitos, vai ter muito mais dificuldade de responder as perguntas. E muitas perguntas poderão ser respondidas só com o entendimento do conceito, né? Mesmo que não saiba a matéria, qual é o artigo, mas tendo o conceito, consegue responder, né? Excelente. Muito boa aula aí, Caleb. Pessoal,
Agradecer aí a participação de vocês. Essa semana aí, por causa do feriadão, a aula vai ser na quinta com o Capitão Manfre, depois na sexta. Se eu não me engano, com o Caleb de novo, né? Ou com o Donizete, né? Isso, com o Donizete. E aí a gente segue em frente aí nos estudos, está muito bom. E semana que vem vou lançar aí uma campanha, e aí na quinta fica aí vamos dizer assim, a expectativa, né? Quinta-feira eu falo com vocês a respeito de uma campanha aí que a gente vai lançar do curso, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um bom feriado para todos, bons estudos, até quinta-feira. Um abraço.